Fala, leitores da Bíblia. Hoje a leitura vai ser em Atos, capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado a Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencidos cerca de 450 anos. Depois disto lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se lêem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias depois pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei.
e que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas da alta posição e os principais da cidade e levaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. O capítulo 13 inaugura uma nova etapa no livro de Atos. Até o capítulo 12, o personagem, digamos, principal é Pedro. Pedro que se movimenta, que vai de um lugar para o outro. Ele é como se fosse o protagonista dessa primeira parte até o capítulo 12. Daqui em diante, até o final, no capítulo 28, Paulo é o protagonista. E nós vemos logo no início desse capítulo que a igreja de Antioquia, aquela igreja que ajudou a igreja de Jerusalém com suprimentos, essa se tornou uma igreja missionária, ali onde os primeiros cristãos foram reconhecidamente cristãos. Aquela igreja se tornou uma igreja missionária. Por quê? Não porque simplesmente investia dinheiro em missões, não porque simplesmente orava por missões, mas porque ela enviou pessoas do seu próprio meio, líderes formados naquela igreja, para outros lugares. E os escolhidos para essa missão foi Saulo e Barnabé. Saulo, que recebeu o nome de Paulo. Então, eles seguem adiante pregando o evangelho e, como nós veremos ao longo da narrativa, Paulo, sempre que chega num novo lugar, ele vai primeiro a uma sinagoga, ou seja, um lugar onde os judeus estão reunidos. E depois de pregar na sinagoga, ele se dirige aos gentios, ou seja, às pessoas daquela cidade em geral que não são judeus. E é isso que ele faz, ele vai na sinagoga e o discurso que ele faz naquela sinagoga é um discurso, digamos, cristocêntrico, ou seja, ele procura apresentar para aqueles ouvintes judeus, conhecedores do Antigo Testamento, que Jesus é o Messias, que Jesus é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Então, aqueles homens receberam aquela palavra, acharam interessante a ponto de convidarem eles para novamente estarem no sábado seguinte falando sobre aquelas palavras. Mas aí foi o tempo dos judeus
se armarem e criarem oposição a eles. Então eles decidem se dirigir aos gentios e seguir então com a missão naquela localidade. Então ali em Antioquia da Psídia, que é um outro lugar diferente da Antioquia inicial de onde eles partiram, ali eles se dirigem aos gentios e os gentios se alegram por receberem a palavra de Deus. Uma atitude completamente diferente da dos judeus. Eles glorificam a Deus pelo evangelho da graça de Deus revelado em Jesus Cristo. E diz ali o versículo 48 que creram todos os que foram destinados para a vida eterna. Aqui a gente vê apenas um lampejar da verdade de que Deus é soberano na salvação. O homem por si só é incapaz de buscar a Deus, de chegar a Deus, mas é Deus que por sua graça soberana alcança o coração do homem e o resgata para si. Louvado seja Deus, porque Ele é quem opera eficazmente nos nossos corações, nos levando à fé no Senhor Jesus Cristo.